Oi pessoal, meu nome é Isabel Pires, eu sou cake designer da Bel Bolos e eu quero mostrar para vocês hoje um chantillinho em pó. É um chantilly em pó da Mix, que eles colocaram o nome de chantillinho. Aqui atrás, no verso da embalagem, eles dão a sugestão, ou seja, dão a sugestão de como bater. Esse pacote aqui tem 400 gramas e eles dizem assim: misture 400 gramas, todo o pó, em 450 ml de água bem gelada. Pode bater substituindo a água por leite. Eu, Isabel, bati e não gostei da textura. Achei que a textura não ficou boa pra mim, eu não gostei. Eu vim demonstrar para vocês aqui o produto que eu gostei, eu achei maravilhoso, ele puro dessa forma que eu vou mostrar hoje, e também achei ele maravilhoso como chantilly, porque eu posso fazer assim como eu vou demonstrar hoje, eu posso transformar ele no chantilly misturando leite condensado, leite em pó, certo? Então hoje eu vou mostrar para vocês esse produto, que é um produto que eu provei. Eu gostei do gosto, da textura, da praticidade dele e muito importante, eu fiz o teste dele congelado, certo? E quando eu congelei ele e fui reutilizar, achei ele muito mais fácil e muito mais prático de utilizar do que o chantilly que eu estava acostumada a utilizar antes. O que eu fiz? Eu estou fazendo meia receita. Aqui tem 400 gramas, eu estou utilizando aqui 200 gramas. Então eu peguei o chantilly em pó, vou colocar no meu bol, o pó, estou usando minha receita, não esqueçam. Meu bol tá gelado, meu batedor tá gelado, minha água tá gelada, muito gelada, quase congelada. Misturei a água no pó e com o próprio batedor, então eu tô misturando. Simples assim, vou só misturar, tá? Por enquanto eu vou só misturar, depois eu vou bater. Se eu quisesse transformar num chantilly, era aqui nesse momento que eu ia colocar o meu leite em pó, o leite condensado e também posso agregar, né, num chantilly, eu posso agregar o pó para glacê real. E aí eu ia ter então um chantilly muito forte. Aqui tem o pó e a água bem gelada. É a base de tudo. E vocês não têm noção o quão bom fica. Então eu misturei. Agora eu vou bater. Dois minutos batendo. A embalagem me diz bater 3 minutos. Eu deixei em velocidade média todo o tempo que eu tava batendo. E olha a textura. Eu não preciso fazer mais nada nesse chantilly. Ele tá só o pó e a água bem gelada, certo? Misturei ele e bati. Olha a textura. Esse chantilly é prático, gostoso e dá um ponto de bico maravilhoso. Eu peço para vocês testarem. Testem e depois me passem um feedback no canal, que vocês vão ver, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora eu vou pesar para ver o rendimento. Então, pessoal, eu fui pesar e como eu disse para vocês, eu fiz meia receita. Então eu tenho aqui no meu bol, que vocês viram eu batendo, tem 200 gramas de pó para 225 ml de água bem gelada. Misturei os dois, bati e tá aqui o meu chantilly. E eu tenho aqui 445 gramas. O rendimento que diz aqui no verso, a maneira de fazer o preparo está correto.
a maneira que tá mostrando aqui, que é usar água bem gelada, as quantidades, tudo eu consegui chegar como eu queria. Está exatamente como o fabricante, eu fiz exatamente como o fabricante indicou e ficou a meu contento. Fica gostoso, fica ponto de bico e é prático. O que não acontece, como está descrito aqui, é que aqui está me dizendo que o rendimento desses 400 gramas é de 2,5 litros. Eu não consegui atingir esse rendimento. Então, quando vocês forem utilizar, vocês prestem atenção nesse detalhe. Então, só para alertar vocês quanto a isso. Todo o restante eu achei maravilhoso. É um produto assim, ó, perfeito, maravilhoso. E se eu quiser, se eu bater um pouquinho mais, eu posso só acrescentar um pouquinho de leite condensado bem gelado, aquela hidratação que vocês já conhecem do chantilly. É só colocar assim a gosto um pouquinho até chegar à textura que vocês querem. Não existe a necessidade, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Não existe a necessidade. Esse chantilly é muito prático, muito saboroso e é uma textura maravilhosa. Eu vou demonstrar só no bico para vocês entenderem o que eu quero dizer quando eu disse que ele tem uma textura maravilhosa, esse chantilly. Então, para quem não conhece, é uma manga de confeitar que eu cortei a ponta. Esse é um adaptador pequeno que eu vou colocar então dentro da minha manga de confeitar descartável. Esse é um bico. Eu tô usando aqui o bico chuveirinho. E aqui eu tenho, né, a parte de fora do adaptador. E vou só enroscar, ok? E tá pronta a minha manga de confeitar. Eu posso utilizar só o bico direto na manga de confeitar? Eu posso. Eu quis demonstrar aqui para vocês, né? Para alguém que esteja iniciando, que não conhece, que não sabe colocar o adaptador, montar um adaptador, tá aqui a montagem para vocês. Eu tenho aqui um corante em gel. Colori um pouco desse chantilly pra gente trabalhar ali aquele bico. É só misturar mesmo, tá? Porque a maioria dos trabalhos que se vê aparece a porosidade no chantilly. E aqui não tem porosidade, vocês podem ver, não tem. Ó, pessoal, quem não sabe trabalhar com chuveirinho, é bem tranquilo, tá? É muito boa. Eu vou trocar para vocês, vou trocar por um outro bico. Esse bico é da Wilton, número 98. É uma concha. Esse é o bico 70 da Wilton. Ele é o folha. O folha a gente faz 1, 2, puxa. Aperta, 1, 2, puxa. Bem fácil, pessoal, para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês um que é um pouco mais chatinho. Ele é da Wilton, o bico 47. Esse é o que a gente faz a cestinha. Tem muita gente que não consegue fazer a cestinha porque não tem a técnica, pessoal. E assim, ele não é difícil, só tem que treinar. Eu vou misturar aqui no verde, só para mostrar para vocês como se faz, a técnica que se utiliza, tá? E aí a gente tem os tamanhos da serrinha maior. Eu tenho aqui o pequeno. E ainda podemos fazer o ponto da cestinha com o nosso bico de pitanga. Aqui, então, eu vou botar um bico pitanga. Esse é da Parpen, número 22. São bicos antigos, tá, pessoal? Eu não trabalho com bico, com os bolos artísticos de pasta americana, eu trabalho muito pouco com bico. Se vocês quiserem mais tarde algum vídeo de bico, podem colocar para nós aí no canal, se vocês querem que eu faça, que daí eu faço um videozinho só com os bicos, tá?
Então, a gente pode fazer a cestinha também com o bico pitanga. Eu vou mostrar aqui também o bico pitanga. E a gente pode fazer também com o bico pitanga a nossa rosinha, né? Nossa florzinha roseta, como falam, como quiserem. Tem diversas maneiras de fazer. Entre elas, eu posso ir colocando uma pitanguinha bem pequenininha. Olhem a textura desse chantilly. Esse chantilly em pó. No caso, esse aqui que eu tô demonstrando nesse momento para vocês. Só para recapitular, a gente fez meia receita, tá? E eu mostrei para vocês que em 2 minutinhos, batendo na velocidade média, ele já atingiu o ponto. E aqui tá como ele não fica poroso e olha o ponto que ele fica. Eu fiz o teste, pessoal, da seguinte forma. Eu peguei esse chantilly, coloquei num saquinho plástico, envolvi com plástico filme, coloquei etiqueta, coloquei a data e deixei no freezer. Eu deixei 1 semana no freezer. Tá? Essa 1 semana que ficou no freezer, congelou, obviamente, e eu retirei ele, em aula eu fiz esse teste, retirei ele, coloquei ele na batedeira, no bowl, e fomos bater em velocidade média. Quando nós começamos a bater, ele parecia que nada ia acontecer, parecia que ele ia se desmanchar. Mas ele foi batendo na velocidade média, a gente não alterou, ele foi batendo até ele se recompor. O que eu quis fazer, porque eu achei que houve a necessidade, eu coloquei assim, ó, menos de 1 colherinha de sopa, menos de 1 colher de sopa de leite condensado cozido, leite condensado gelado, muito gelado. Fui ali, joguei um pouquinho e continuei batendo. Foi questão de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, não cheguei a cronometrar o tempo, que ele já voltou na textura normal como eu queria. E ele ficou, me pareceu ainda que a textura dele estava ainda melhor. Então assim, quando eu me utilizo de um outro chantilly, o chantilly líquido, quando eu coloco ele no freezer e eu congelo ele, ao retirar do freezer e esperar ele chegar, né, quase na temperatura, eu deixo ele na refrigeração e quando ele estiver quase descongelando, coloco no bowl para bater, eu tenho que acrescentar um pouco de chantilly líquido de novo para poder bater e ele voltar numa boa textura. Já vi casos, e não foram poucos, de profissionais que perderam a textura desse chantilly e esse chantilly teve que ir fora. Ele não voltou numa boa textura. No caso desse chantilly aqui, o em pó, o teste que eu fiz não me exigiu colocar mais água, nem colocar mais o pó. Eu só fiquei batendo ele e porque eu achei que havia necessidade naquele momento para mim utilizar aquele bico, que eu queria usar um bico perlê, eu coloquei um pouco de leite condensado, o que nem seria necessário. Mas naquele momento, como eu queria usar um perlê nele, eu utilizei. E ele ficou perfeito. Então, com os resultados que esse produto me deu, eu quero indicar para vocês. Eu quero pedir para vocês que para vocês testarem esse produto, testem minha receita ou só 100 gramas, testem e coloquem o feedback pra gente, que eu tenho a certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Muito obrigada por terem nos assistido, espero que vocês tenham gostado da dica e aguardo o feedback de vocês. Se quiserem que eu faça algum vídeo, que eu possa ajudar vocês em alguma dica, passem ideias pra gente, mandem sugestões pra gente. Se fizerem esse chantilly aqui e gostarem e aprovarem e foi por uma dica da gente, marca a gente lá no Instagram, @IsabelBolos, Isabel com 2 L. Marca a gente lá no Instagram, diz que gostou ou diz o que achou, que não gostou, que foi por tal motivo. Vamos comentar, vamos interagir, tá ok? Muito obrigada por nos assistirem e até o próximo vídeo.